E aí, aqui é o Node, imagine só, você precisa utilizar a palavra proibida de invocação para liberar o poder supremo em seu anel mágico e salvar todos os seus amigos da destruição. Galera, continuamos nossa jornada pelo anime Welcome to Demon School, episódios 16 ao 19. A véspera do Festival dos Batalhadores finalmente é decretada. Esse dia foi elaborado especialmente para os alunos aproveitarem o festival com tranquilidade, pois no dia seguinte os instrutores julgarão os batalhadores. Iruma segue ansioso para aproveitar o festival ao lado de seus amigos. Entretanto, Kiryu diz que não poderá se juntar ao grupo porque tem assuntos importantes a resolver, e assim o protagonista segue explorando o evento ao lado de Clara e Asmodeus. O garoto desajustado em seus primeiros minutos na festa acaba detonando sozinho a apresentação principal dos batalhadores de Yakisoba, deixando os demônios incrédulos a respeito da sua capacidade de comer. Mais à frente, o trio se encontra com seus colegas de classe, entusiasmados pelo grande dia. Cada um deles se orgulha do grupo de batalhadores para qual entrou. Sabenock diz que seu grupo fará uma apresentação para homenagear os feitos do Rei Demônio, e seria ele o responsável por interpretá-lo. Iruma pergunta a Jazz, seu colega de classe, sobre o que o seu grupo irá demonstrar no festival. O menino responde que os batalhadores da nova magia, responsáveis por descobrir novos feitiços, irão apresentar algo totalmente novo, uma magia capaz de produzir água através de um simples pedregulho. Outro estudante desajustado diz que seu grupo de batalhadores desenvolveram e criaram um dispositivo mágico, onde ao colocar um chapéu de feitiçaria virtual, a pessoa seria levada a uma aventura fictícia, semelhante a um óculos de realidade virtual. Todos ficam empolgados com as apresentações dos projetos desse ano. Os alunos tentam se superar para conseguirem obter o prêmio especial. Afinal, esse é o objetivo de todos os batalhadores. A turma então se separa, todos tinham que preparar seus projetos para o dia do evento. No espaço dos batalhadores de aparatos mágicos, Asmodeus explica o plano para os seus amigos. O objetivo é ser rápido e garantir a vitória certa. O garoto prodígio diz que deverão esperar os estudantes se reunirem na praça e ao soar do sino sinalizando o início da festa, os fogos de artifício seriam liberados em todo o céu. Asmodeus diz também que existe uma distância entre a praça e o local onde os fogos deveriam ser acionados. Assim ele pede que Iruma seja o responsável por realizar a tarefa principal. Clara intervém e pede que seja ela a responsável por essa missão, mas o garoto diz que apenas seu amigo é o mais apto por realizar um feito tão importante, e Iruma concorda meio envergonhado. Asmodeus afirma que tudo dará certo, pois ele irá fornecer um pouco de suas chamas ao seu amigo. Entretanto, ao liberar um pequeno fogo na ponta de seus dedos, Clara resolve ajudar e coloca o fio que ligava os fogos de artifício nas chamas. Ao perceberem a tragédia que estava prestes a acontecer, Iruma tenta apagar o fogo, mas não consegue. Já sem esperanças e aguardando uma enorme explosão, Asmodeus se joga com seus amigos para longe do lançador, mas absolutamente nada acontece. O descuido e a inocência de Clara fizeram com que o trio percebesse que os fogos de artifício não estavam dentro do dispositivo. Nesse momento percebemos que Kiryu está com os fogos de artifício em suas mãos. O garoto estava escondido em sua sala secreta, apenas aguardando o momento certo para colocar em prática seu plano maligno. Na alfândega demoníaca, Sullivan segue detido e sob interrogatório. Nesse instante, vemos que Henry, o chefe da polícia demoníaca, recebeu informações direto de Ball, que afirmou que o diretor da instituição Bebbles foi ilegalmente até o mundo humano e atualmente mantém um garoto à força em sua residência. De volta à escola, Iruma segue procurando incansavelmente por Kiryu, que está desaparecido. Clara e Asmodeus também estavam ajudando na busca, e ao final do dia o trio se reúne novamente. O garoto prodígio levanta a hipótese do veterano ter fugido com medo de que o projeto falhasse, mas o protagonista diz que Kiryu não seria capaz de fazer algo assim. Ao entardecer, o veterano está em sua sala secreta. O menino relembra uma conversa que teve com Ball, na qual o demônio diz que o garoto representa a verdadeira forma de uma criatura do mundo inferior. Seu sorriso inocente esconde toda a podridão que existe em seu interior. A noite chega e todos os alunos se divertem no festival, testando os projetos de alguns estudantes, provando comidas e apreciando o evento carismático da instituição. Kiryu, olhando a felicidade de seus colegas, finalmente resolve iniciar seu plano maligno. O veterano destrói o colar que usava em seu pescoço e com isso um enorme estrondo acontece em todo o colégio, deixando todos que estavam presentes apavorados. Assim, várias barreiras invisíveis são criadas em volta da escola. Iruma encontra Clara e Asmodeus nos corredores da instituição, mas ao se aproximar de seus amigos, percebem que estão separados por uma parede invisível. Dessa forma, vários alunos ficam presos em determinados espaços, sem saberem como sairão de onde estão. O protagonista, depois de passar muito tempo analisando as paredes mágicas, percebe que são muito semelhantes à habilidade familiar de Kiryu, mas não entendia qual o motivo de todas aquelas barreiras terem sido invocadas.
Os alunos seguem sem entender o que estava acontecendo por toda a instituição. Os professores recebem ordens do diretor substituto Kalego para averiguarem se todos os estudantes estão bem depois do imenso terremoto. Os membros do conselho estudantil seguem para a sala da presidente, onde buscam por novas ordens de como devem agir diante daquela situação, mas são barrados por uma parede invisível quando chegam no local. A Mary diz a todos que devem manter a calma, avaliar o que está acontecendo e principalmente assegurar que os alunos estejam seguros. Nos corredores do colégio, Kalego segue ao lado do professor Robin. Os dois buscam rastros do responsável por causar aquele caos todo. No entanto, também se deparam com uma parede mágica que os impede de seguir em frente. Kalego ignora o empecilho e com isso conjura sua magia Cerebro Buff. Ele invoca o famoso cão do inferno de 3 cabeças, envolvido por um feitiço de eletricidade, destruindo a barreira com facilidade. Entretanto, após alguns segundos, a parede invisível se regenera e volta ao seu estado completo, sem quaisquer danos. Kalego se pergunta quem foi o responsável por criar essa incrível magia defensiva. Ele afirma que poderia ser um demônio de nível 9 ou 10. E dessa forma cria a hipótese de que essa pessoa tem algo a ver com a prisão do diretor. Afinal, Sullivan seria o único capaz de romper todas aquelas barreiras de uma única vez, com sua poderosa magia. Conversando com Robin, Kalego tem uma brilhante ideia. Ele contacta um de seus ajudantes e o informa sobre o que deve fazer em meio àquela situação. Nesse momento, todos os alunos são alertados com um comunicado de última hora pelo interfone demoníaco da escola. O professor Dali, ao receber as instruções de Kalego, explica aos estudantes que não devem ter medo de nada, dizendo que aquilo se tratava de um evento surpresa feito pelos batalhadores da nova magia e batalhadores de jogos. Ele ainda diz que a escola agora é um labirinto, todos devem evitar bater nas paredes invisíveis e precisam chegar ao objetivo final, a praça central. Ele conclui ao dizer que os primeiros jogadores que chegarem ao objetivo ganharão alguns prêmios especiais. Desse jeito, os alunos deixam o medo de lado e entram no novo jogo para conquistarem os prêmios. Kalego então dá ordens a todos os professores para manterem em segurança os alunos que comparecerem na praça principal, e os outros professores deveriam inspecionar o local em busca de pistas e informações sobre o ocorrido. Enquanto isso, ele e Robin iriam investigar o armazém de documentos em busca de suspeitos. Todos que forem capazes de criar barreiras agora são possíveis culpados. Pouco tempo depois, os estudantes começam a chegar na praça principal. Os professores precisam transparecer segurança e dizer a todos que está tudo bem. A Mary chega ao local com o conselho estudantil e também ajuda a acalmar os ânimos. As informações começam a chegar a Kalego. Uma das professoras informa que toda a escola está cercada pela barreira, sendo impossível alguém entrar ou sair da instituição. Os professores que estão na praça informam que 80% dos alunos já estão no local indicado. O professor dos desajustados sente uma desconfiança, pois é muito estranho mais da metade da escola chegar ao ponto de encontro em poucos minutos. Em sua sala secreta, Kiryu percebe que seu plano está ocorrendo conforme o planejado. O garoto conjura um mapa da instituição e através dele percebe onde os alunos estão. Ele modifica o labirinto para que todos se reúnam no mesmo lugar, pois assim que todos chegarem ao objetivo, ele explodirá a praça central. Seu plano é acabar com todos os alunos e professores do colégio, e conforme o tempo passa, tudo conspira a seu favor. Entretanto, o garoto percebe que alguém está se dirigindo para sua sala secreta, ignorando o aviso para seguir em direção à praça. Iruma segue até a sala secreta que pouco tempo atrás esteve com o veterano. O problema é que seria difícil chegar até o local com todas as barreiras invisíveis. Vemos que algumas horas antes, o trio de amigos estava discutindo a respeito da situação. O protagonista diz a Asmodeus que aquela magia com certeza é de Kiryu. O garoto prodígio que estava do outro lado da barreira com Clara conjura sua espada de fogo e com um único golpe abre um espaço na parede invisível. Iruma pede que seus amigos lhe ajudem a chegar na torre do terceiro andar e assim eles começam a elaborar uma maneira de ajudá-lo. Asmodeus pede que sua amiga conjure papel e lápis para que ele desenhe um mapa da instituição. Ele explica que mesmo assim será difícil encontrar as paredes invisíveis da escola. Clara tem a ideia de invocar os seus soldados mágicos de papel. Eles seriam responsáveis por indicar onde estão as barreiras pelo caminho. Essas criaturinhas possuem uma condição específica: quanto mais magia se coloca nelas, mais esforçadas elas ficam. Asmodeus dedica parte de sua magia aos bonequinhos e dessa forma os soldados seguem para descobrir onde existem paredes invisíveis. Iruma vai percorrendo todo o caminho que seu amigo está indicando através do inferno
Ternofone. O protagonista tem como objetivo encontrar seu amigo veterano o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, o professor Kalego encontra a ficha estudantil de Kiryu. Imediatamente ele pede que todos os professores busquem por esse aluno. Ele deduz que esse estudante é o causador de todo o caos. Os alunos que estavam na praça central começam a fazer uma bagunça para se entreterem, mas quase geram um acidente. A Mary intervém na situação e diz que todos podem fazer bagunça, mas devem permanecer em silêncio. Eles estão eufóricos para o glorioso início do festival, pois ao soar do sino na torre, o evento enfim seria decretado. Iruma finalmente se encontra frente à parede secreta que Kiryu usava como passagem secreta. O veterano, por outro lado, já começou os preparativos para colocar sua máquina para funcionar. O garoto desajustado usa o dispositivo capaz de abrir a passagem secreta, entretanto é surpreendido por mais uma barreira que protegia a porta. Ele começa a gritar para o seu amigo desfazer a magia. Alguns segundos se passam e depois de bater na porta, o protagonista finalmente entra na sala. Ele percebe que Kiryu está com uma aparência anormal, sem os óculos e com um penteado diferente. O veterano então diz a Iruma que tudo estava ocorrendo como planejado. Ele mostra sua máquina destruidora Gabuko, a responsável por causar a destruição de toda a instituição Bebbles e por eliminar todos ali presentes. O protagonista pergunta por que seu amigo tem um plano tão diabólico assim. Kiryu então começa a contar um pouco de seu passado e da história de seu clã Amy, um dos mais fortes do mundo inferior, também conhecido como Barreira de Ferro. Quando ainda era uma criança, ele foi declarado como um demônio que possuía pouquíssima magia em seu corpo, e por isso era uma vergonha para o renomado nome de sua família. Até sua mãe o desprezou a partir daquele dia. Em resultado disso, ela o enviou para o Jardim de Delinquentes, uma escola fundamental extremamente rigorosa com seus alunos. Nesse lugar, ele foi desprezado e humilhado por professores e outros estudantes. Entretanto, quando parecia que ninguém acreditaria mais no garoto, apenas uma menina se mostrou presente em sua vida. Os dois sempre conversavam e se divertiam juntos, até que em um dia, um grupo de valentões resolveu realizar uma brincadeira de mau gosto contra os dois fracotes do colégio. Os garotos pegaram à força um amuleto de sorte da menina que tinha sido dado a ela por sua falecida avó. O grupo de valentões então imobilizou os dois colegas. O líder da gangue, sem qualquer piedade, arremessou o colar da garota em direção ao rio. Kiryu se soltou e conjurou sua barreira mágica para segurar o artefato. Entretanto, em um momento de descuido, acabou destruindo sua própria parede invisível, deixando o medalhão cair no rio. Ao ver a expressão de sua amiga, percebeu que ela transmitia angústia e sofrimento. Pouco tempo depois, a menina foi transferida da escola. Mas a história de Kiryu tomava um rumo diferente a partir desse dia. Quando observou a expressão de dor no rosto da única pessoa que se importava, ele mudou. O garoto notou que sua verdadeira ambição era observar o sofrimento no rosto das pessoas. Isso o deixava extremamente feliz. Algum tempo depois, em uma festa de batalhadores, Kiryu passeava pela instituição e já tinha o desejo de se tornar um batalhador de aparatos mágicos, pois a sua fixação por objetos que fizeram mal às pessoas era imensa e assustadora. Nesse dia em específico, Ball estava no colégio e, ao notar o olhar calmo e a mente corrompida do menino, resolveu dar-lhe uma chance para participar do grupo. Afinal, ele seria uma peça fundamental para o seu plano maléfico. Ball explica que deseja trazer de volta o caos existente no mundo inferior, onde todos os demônios batalhavam sem quaisquer regras. Seu objetivo era acabar com todos aqueles que estão no topo do ranking demoníaco, ou seja, os mesmos responsáveis por trazerem ordem e segurança àquele mundo. Dessa forma, Kiryu se junta a Ball e começa a estudar na instituição Bebbles, seguindo os princípios que seu mestre lhe ensinou todo esse tempo, esperando ansiosamente o dia pelo qual vai acabar com todos naquela escola. Após dizer todo o seu plano a Iruma, ele esperava ver um rosto de desespero do garoto, afinal todos os alunos seriam eliminados. Clara e Asmodeus também não iriam sobreviver, e no dia seguinte do festival, os pais iriam encontrar seus filhos já sem vida, e aquilo seria um paraíso de expressões de sofrimento e dor. O protagonista, quando levanta o seu rosto, não demonstra nenhum tipo de sentimento, ele apenas caminha normalmente em direção a algumas caixas, as empilha e retira o aparato responsável por realizar a grande explosão da máquina. Nesse momento, Kiryu percebe que Iruma, mesmo demonstrando ser alguém gentil e amigável, é um garoto que já passou por tantas situações de desespero em sua vida que dizer todo o seu plano diabólico a ele não faria diferença. O veterano entra em choque ao ver que encontrou seu verdadeiro inimigo, alguém que não se rendia ao desespero. O protagonista diz que não vai devolver a esfera mágica para o garoto. Nesse mesmo instante, a contagem regressiva para a festa de batalhadores começa. 30 segundos para o soar do sino. Iruma, com toda sua coragem, corre até a janela da torre e pula do local. Ele então conjura o poder da palavra liberar do
seu anel, e assim um dragão envolvido por eletricidade é summonado, levando consigo a esfera para o alto da barreira. Kiryu diz que será impossível romper a sua poderosa parede invisível, mesmo com a magia de Sullivan, aquilo não seria o suficiente para derrotá-lo. Iruma então diz que vai quebrar a promessa que fez ao seu avô, e após isso, ele pronuncia a palavra proibida Pandarola. E assim, asas demoníacas crescem em suas costas e o poder do dragão é aumentado absurdamente. Utilizando de toda a magia contida no anel, o protagonista finalmente consegue estraçalhar a barreira invisível. A esfera ainda subia em uma alta velocidade. Quando a contagem regressiva terminou e o sino tocou, a esfera finalmente explodiu, liberando os incríveis fogos de artifício. O artefato de destruição também foi liberado na explosão e causaria danos irreparáveis, mas como foi liberado nos céus, a escola não sofreu nenhum dano. Todos os alunos ficaram admirados com algo tão incrível, jamais antes visto naquele mundo. Os professores e demônios que observavam a situação se encantaram com um show de luzes em todo o céu. Kiryu estava decepcionado por seu plano ter falhado. Ele estava sobrevoando o colégio ao lado de Iruma, em uma barreira invisível. O protagonista encontrava-se exausto por ter usado todo o seu poder, mas seguia com um enorme sorriso no rosto por trazer felicidade a todos que pela primeira vez puderam assistir uma apresentação tão incrível. Algum tempo depois da queima de fogos, o protagonista acorda ao lado de seu avô. O garoto fica feliz em ver Sullivan novamente, mas diz a ele que não consegue mover seu corpo. Em seguida, pergunta o que aconteceu após o seu desmaio. O demônio então faz uma breve recapitulação do que ocorreu algumas horas antes. No momento em que Iruma liberou seu enorme poder Pandarola, Kalego e seu colega se aproximavam da última torre. Ao chegarem no local, o professor Robin conjurou a sua magia familiar, um golpe, uma morte, atirando uma poderosa flecha espectral capaz de parar apenas quando atingir o seu objetivo. O enorme poder consegue atravessar a barreira invisível e em uma velocidade absurda vai passando por vários obstáculos, até se chocar com a prisão demoníaca, o lugar onde o diretor do colégio Bebbles estava preso. Nesse momento, Sullivan lê uma mensagem que estava junto à flecha, e assim o poderoso demônio sai do local sem se importar com nada. O diretor voa até a escola e ao se aproximar do local, avista a apresentação dos fogos de artifício. Entretanto, percebe que a explosão também liberou inúmeros meteoritos que estavam se dirigindo em alta velocidade até a escola. Sullivan, ao perceber o perigo que todos corriam, usa sua poderosa magia para acumular todos os meteoritos à sua volta, expulsando-os para o lado de fora do colégio. Dessa forma, acaba gerando mais explosões fascinantes aos olhos dos alunos. Após salvar a vida dos estudantes, todos os professores se reúnem com o diretor. Eles seguem até a sala secreta de Kiryu e ao chegarem ao local, os tutores cercam o veterano com seus poderes. Sem nenhuma reação, o garoto recebe a notícia de que estava preso. Kiryu diz que criou sozinho todo esse plano maléfico, não recebendo a ajuda de ninguém, afirmando que não se arrepende do que fez, afinal, isso sempre foi o seu sonho desde que chegou na instituição. Sendo assim, o garoto é finalmente preso pela polícia demoníaca. Antes de ir, ele pede que Sullivan dê um recado para o seu neto assim que acordar. O veterano diz que Iruma deve tomar cuidado com a maldade ao seu redor e que muito em breve poderia presenciar novamente a sensação do verdadeiro desespero. Após a sua prisão, o diretor agradece a todos os professores que se empenharam na proteção dos alunos, especialmente Kalego, que conseguiu arcar com a responsabilidade de um diretor. Alguns minutos se passam e Iruma finalmente desperta. Sullivan conta tudo o que aconteceu ao seu neto. O garoto ainda assim fica preocupado com o veterano, mas seu avô lhe conforta, dizendo que como não houve nenhum acidente fatal, a punição do menino na prisão seria leve. Com isso, o demônio leva o protagonista até a janela da sala secreta, e desse local, Iruma pôde ver todos os estudantes felizes e gratos pelos maravilhosos fogos de artifício. Sullivan o leva até a praça. O garoto faz um discurso dizendo que pertence aos batalhadores de aparatos mágicos e que nada daquilo seria possível sem a ajuda de Alice Asmodeus, Valak Clara e o líder da equipe, Amy Kiryu. Todos o aplaudem e seus melhores amigos finalmente o reencontram. O trio finaliza aquela noite com um sentimento incrível de missão cumprida. No dia seguinte, o Festival dos Batalhadores se inicia. Os alunos e professores começam a votar no grupo que mais se destacou. No final do evento, ocorreria a contagem de votos e então seria declarado a equipe vencedora. Esse dia sempre é comemorado com muita alegria, mas os familiares também estavam presentes no local, deixando seus filhos angustiados. Enquanto Iruma e Asmodeus se preparavam para realizar os últimos ajustes em seu espaço de apresentação, Clara surge com toda sua família
família, acompanhada de seus irmãos e sua mãe. Todos juntos fazem parte do clã Valak. A mãe da menina agradece aos dois garotos por sempre estarem ao lado de sua filha, ajudando-a e protegendo-a quando necessário. A família dá um show de apresentação e segue para aproveitar juntos o festival. Iruma e seu amigo se preparavam para sair e observar as atrações, mas nesse momento, a mãe de Asmodeus finalmente encontra seu filho. O garoto prodígio pergunta como ela conseguiu chegar até a escola, sendo que ele pediu ao seu mordomo para impedi-la, mas a mulher responde que usou sua técnica de limpeza de ouvido em seu serviçal, fazendo-o dormir. Asmodeus Amarilis é o líder da luxúria das 13 coroas. Ela fica empolgada por conhecer o melhor amigo que seu filho tanto fala. O garoto prodígio interrompe a conversa e avisa a Iruma que em breve voltará para a apresentação. Asmodeus precisa buscar alguma maneira de se livrar de sua mãe, mas por enquanto, os dois seguem juntos para aproveitar o festival. Iruma percebe que todos os estudantes estão acompanhados de seus familiares, e quando o sentimento de tristeza estava prestes a tomar conta da mente do menino, Sullivan o surpreende junto à ópera. O seu avô diz que manteve a sua promessa e que gostaria de aproveitar o festival ao lado de seu amado neto. Assim, o protagonista segue observando as diversas atrações ao lado de Sullivan e seu mordomo. A ópera acaba se empolgando e ganha a maioria dos prêmios do evento. Os pais dos alunos reclamam com Kalego a respeito disso, e o professor então diz que irá prender esse indivíduo. Mas ao avistar Ópera, Kalego fica paralisado e vai embora sem dar nenhuma palavra. Mais tarde, o grupo de aparatos mágicos solta vários fogos de artifício, deixando todos novamente maravilhados com aquela combinação de cores no céu. Pouco tempo depois, Iruma tira uma fotografia ao lado de Sullivan e Ópera. O garoto estava contente por finalmente poder fazer parte de uma família que realmente o amava. Um dos professores anuncia que o momento mais esperado da noite chegou. A contagem dos votos tinha acabado e o grupo vencedor de batalhadores seria finalmente anunciado para todos do evento. Galera, qual será o grupo que conquistou o tão sonhado prêmio? O que esperar da instituição demoníaca depois desse evento? Se quiserem o encerramento da primeira temporada pela Academia Bebels, deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!